Amiga do céu, olha a gente aqui de novo com nossas frases de Instagram. Olha que linda essa que eu recebi. Tu deve ter recebido também porque tá bem alta agora, né? Essa aqui, ó. Floresça onde Deus te plantou. Eu não posso nada a ver. Floresça onde Deus te plantou. Vai de novo, vai de novo. Vai de novo, vai de novo. Eu não posso nada a ver. Vai de novo, vai de novo. Vai de novo, vai de novo. Eu não posso nada a ver. Tu que avacalhou tudo. Não avacalhei nada. Tá bom, pera aí. Amiga do céu, olha a gente aqui de novo com nossas frases no Instagram. Eu recebi essa aqui, ó, essa semana. Tu deve ter recebido uma parecida também porque tá bem alta. Floresça onde Deus te plantou. Essa aí eu já recebi, eu já enviei também muitas vezes. Essa frase é bem conhecida, né? E como eu posso comparar a minha vida como uma flor? E na prática, como nós podemos, né, aplicar tudo isso na nossa vida, no nosso dia a dia? O tema de hoje é... Flor? Não, é tu. Floresça! E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema, floresça onde Deus te plantou. Eu acho que a flor, ela tem muitos significados, assim, se a gente começar a pensar e comparar uma flor com a nossa vida também, né? E algo muito importante que a gente precisa sempre lembrar numa flor é onde ela está plantada, assim como diz essa frase mesmo. E é importante a gente sempre lembrar onde estão fixadas as nossas raízes e pensar como está esse solo. Porque quando a gente olha uma plantinha, a gente sempre vê ali o final do produto, vê ela linda, maravilhosa, e a gente esquece que embaixo daquele solo, daquela terrinha, tem uma raiz. E aquela raiz, ela suga todos os nutrientes que tem naquele solo. Então, a planta precisa, né, desses nutrientes desse solo, e ela precisa também de água, precisa também de um solzinho. Tem flores que se rega uma vez por semana e tem outras que se rega 2 vezes por dia. Então, depende de cada pessoa. Isso é uma coisa que a gente tem... que as flores têm muito a ver com a nossa vida, né? Cada flor é uma, cada espécie age de forma diferente, reage de forma diferente, né? E precisa de cuidados diferentes. E qual tem sido os teus nutrientes? Onde você tem buscado esses nutrientes? Tem sido na palavra de Deus? Você tem buscado as coisas de Deus ou você tem buscado as coisas do mundo? Como você tem se alimentado nesse tempo, né? Como você tem se reabastecido? Como está esse solo? Eu estava lendo Romanos 12 ontem, né? Nós lemos Romanos 12 ontem. E diz lá em Romanos 12:4, diz que cada um de nós temos uma função diferente. Nós temos um lugar específico. E com as flores é dessa forma. Às vezes uma flor ela não cresce, ela não floresce, ela fica sempre mirrada, feia, porque ela está num lugar muito pequeno, ela está no espaço errado, está no lugar errado. E lendo Romanos 12, eu me dei conta de que a gente tem um lugar certo. Cada uma de nós tem um lugar que Deus preparou para a gente. Não é a gente que escolhe o lugar, não é a gente que decide onde a gente quer ficar, não é a gente que escolhe se vai tomar muito sol ou pouco sol. É a forma como Deus nos criou, a essência dele em nós. E esse fato de nós não escolhermos o nosso lugar nos ensina algo, de que se nós estivermos insistindo em estar no lugar errado, a gente não vai florescer. Enquanto a gente insistir em ficar num lugar que não é onde Deus quer que a gente esteja, a gente não vai florescer. Ou vai florescer de forma feia, medíocre, não na essência e no total, na plenitude do que Deus tem para fazer na nossa vida. Porque a gente está escolhendo ficar no lugar errado. Eu tenho algumas flores em casa, tem vários tipos diferentes de flores em casa. E algumas estão em vasinhos pequenos, outras estão em vasos maiores. Tem algumas que estão já em vasos apertados, que eu já vi que eu tenho que mudar elas de lugar. Então, cada flor, assim como nós, como cada uma de nós, tem um lugar certo. Enquanto a gente insistir em ficar no lugar errado, a gente não vai florescer. Outra coisa é sobre as regas. Eu recebi outra essa semana bem lindinho. Na verdade, recebi não. Eu, passando minhas horas livres no Instagram, olhando algumas coisas, eu vi esse aqui, ó. Sem regar, nada floresce. E esse aqui, ele é muito lindo.
Às vezes a gente quer florescer, a gente quer crescer, a gente quer até frutificar, mas esquece das regras. E como eu falei antes, né, tem flores que precisam ser regadas 2 vezes por dia. Tem flores que, se forem regadas todos os dias, elas morrem. É o caso das suculentas, né? Quem tem suculenta em casa sabe que, se regar todo dia, ela vai morrer por excesso de água. Enquanto outras, se não forem regadas diariamente, frequentemente, o solo seca com muita rapidez e elas morrem também. Então, é preciso um cuidado nas regas, é preciso não só o sol, não só o adubo, mas que a água seja na medida certa. E aí é outro diferencial de cada flor, é outra característica de cada flor. Então, às vezes a gente se compara, né? A gente conversou no outro bate-papo sobre a comparação que as mulheres fazem. Então, parece que aquela está florindo tão mais do que eu, né? Aquela está sendo regada tão mais do que eu. Por que esse tipo de comparação, se cada flor é diferente, especial. é especial? Tem a sua cor, o seu jeito, o seu tamanho, né? Tudo isso. Outra coisa que eu percebi com relação às regas é que, se eu esquecer de regar as minhas plantas, as que estão ficando lá no solzinho, né? Se eu esquecer de regar, um dia é suficiente para elas murcharem todinhas. Então, isso vem muito ao encontro, assim, com a nossa vida com Deus. Às vezes a gente, na correria do dia a dia, esquece de ler a palavra, esquece de orar, esquece de estar ouvindo uma pregação que vai nos edificar. Na correria do dia a dia, é muito comum isso acontecer. E a gente vai murchando. A gente vai ficando vazio, né? No caso das flores, elas ficam feias, elas vão perdendo a cor, elas perdem o perfume, porque tem alguma coisa errada, elas não estão sendo cuidadas da forma certa. E na nossa vida é assim muitas vezes, porque na correria do dia a dia, nos nossos afazeres de casa, para quem é casado, nos afazeres do trabalho, as solteiras, né, que estudam, trabalham e têm outros interesses diferentes das casadas, a gente acaba esquecendo da água, esquecendo da rega, e é um ponto muito importante, um ponto crucial. Nesse mesmo tema, né, estava pensando sobre essa questão de sem regar nada floresce. Eu me lembrei de um versículo que fica Gálatas 6:7, que ele fala: tudo que semearmos certamente colheremos. Então, tudo que a gente planta de alguma forma, depois vem essa colheita, né? E eu sempre trabalhei esse versículo com os meus alunos. Eu tinha um projeto na escola e a gente decorava versículos durante o ano. E esse versículo, como ele é pequeno, as crianças decoravam super rápido, mas eu usava bastante ele para realmente trabalhar isso com eles, assim, que tudo que a gente plantar, a gente colhe, né? Então, pensando assim no âmbito de algo para nossa vida, algo bem prático, também tem outra frase que eu sempre ouvi quando eu era menor, assim, que era sobre: para ter amigos, eu preciso ser um amigo. Então, para eu ter um dia uma formação, eu preciso estar na faculdade e pagar o preço ali e estudar. Então, tudo na nossa vida é assim, eu preciso semear para também ter aquela colheita. Então, sem regar, não floresce, né? Então, a gente precisa ter esse olhar e entender realmente o que diz ali em Gálatas 6:7, que tudo que semearmos, certamente colheremos. Então, se a gente planta carinho, a gente vai colher carinho. Se a gente procura ter amigos, a gente vai ter amigos, né? Então, às vezes, a gente fica esperando muito o cuidado do outro, fica esperando muito florescer, estar bela, mas às vezes não busca a palavra de Deus, não ora, não manda mensagem para ninguém, fica só esperando que as coisas aconteçam. Mas também precisa partir de mim, da minha vida, né? Eu buscar isso para que eu possa futuramente também colher. Tem uma outra coisa que a gente tem que fazer um comparativo com as flores, é que a nossa vida, assim como a das flores, ela é feita de ciclos. Ciclos, isso aí. São ciclos. Então, assim como as 4 estações, e nem todas as flores florescem nas 4 estações. Na verdade, elas florescem em determinada estação, né? Cada flor floresce em estações diferentes, em épocas diferentes. E assim é a nossa vida, a gente tem que passar por esses ciclos. Então, em determinada época, a gente vai estar bem florida. Mas em outras épocas, nem tanto, porque é a época da flor se recuperar. Então, a época que a gente está com muita flor, a gente não precisa de tanto sol.
Mas quando as flores murcham e caem, a gente precisa de bastante sol para que elas voltem a nascer de novo. Então, são ciclos que a gente vai passar e a gente tem que respeitar. A gente tem que buscar discernimento e sabedoria em Deus para entender qual é a estação, qual é o ciclo da nossa vida, o que a gente está vivendo nesse momento. É um tempo de folhas verdes ou é um tempo de flores bem rosas? É um tempo de estar ao sol e pegar bastante sol ou não? É um tempo de ficar mais recolhida, né? Ficar só na luz natural, nas regas, sem tanta exposição, né? Qual que é o ciclo, qual que é o tempo que a gente está vivendo hoje? E também pegando o gancho disso, né? Como é importante a gente ficar atenta a esses ciclos e também atenta, às vezes, às ervas daninhas que aparecem naquela florzinha, as podas, quando que eu preciso fazer uma poda. E isso refletindo para a nossa vida, trazendo, né, para essa reflexão para nós mesmos, é nós estarmos atentas ao nosso coração. Por exemplo, às vezes a gente tem algumas questões de falta de perdão, de guardar ressentimento, tudo isso faz a gente ir murchando e né, nos impede de florescer, porque a gente vai deixando de cuidar desses detalhes. Então, como é importante a gente ficar atenta a esses pequenos detalhes que às vezes tiram a nossa paz no dia a dia. E assim como a gente cuida de uma plantinha e cuida ver se tem um bichinho, ver se ela tá ali já, aquele verde que quando comprou era lindo, já tá apagadinho. Meio marrom. A gente tem que cuidar do nosso coração também. Como é importante a gente ficar atento ao nosso coração e buscar a Deus, orar, falar com Ele e pedir auxílio nessas questões, né? Porque muitas vezes não é fácil, às vezes perdoar, muitas vezes não é fácil a gente, né, na nossa caminhada, assim, não ter essas dificuldades na nossa vida, né? Então, que a gente possa realmente ter esse olhar e cuidar do nosso coração, tirar os bichinhos, tirar a falta de amor, a falta de perdão, para que a gente possa florescer. Dessa forma, com certeza, se a gente ficar atento ao nosso coração e buscar a Deus, a gente vai florescer. Com certeza. Tem uma outra coisa ainda sobre as flores, que é a respeito do perfume delas, né? Qual é o perfume que você tem exalado? Quem nunca se decepcionou ao chegar numa flor para cheirar, para sentir o perfume e não ter perfume nenhum? Isso me chamou muita atenção esses dias, porque eu fui comprar umas flores, eu tô numa fase de flor em casa. E eu A fui comprar... louca das flores. Eu fui comprar umas flores para casa, uns vasinhos, né? E eu comecei a cheirar. Fui numa floricultura e comecei a cheirar as flores. E que decepção, porque várias delas estavam sem cheiro, sem perfume. Algumas tinham cheiro de nada, cheiro de poeira, porque estavam ali, né? Algumas eu não posso cheirar, porque senão a minha rinite, mas eu amo uma florzinha também. Mas pensa na decepção da pessoa vir cheirar a flor. A flor tá ali, linda, maravilhosa, né? Colorida, assim, essa flor que eu quero. E aí a gente pega, vai cheirar e não tem cheiro de nada. É tão decepcionante, é tão frustrante tu ver uma flor muito bonita e sem cheiro nenhum, porque a nossa expectativa é que as flores vão ter perfume, né? Que vão perfumar. Eu comprei uma... Como é que é o nome daquela? Aquela da foto que tu deu pra tua sogra. E agora? Assim. Sogra, qual que eu te dei? Eu tenho que me lembrar. Tulipa. Tulipa. Linda a tulipa. E ela é super cheirosa, tem um perfume maravilhoso. Mas outras que eu fui pegar, assim, que eu gostei porque eram bonitas, cores vivas, linda a flor, não tinha perfume nenhum, cheiro nenhum. E isso foi tão decepcionante para mim, e eu fiquei pensando, quantas vezes as pessoas já se decepcionaram com isso, com aquilo que a gente está exalando. A Bíblia fala sobre o perfume de Cristo, sobre sermos o bom perfume de Cristo, exalarmos algo bom. Então, isso para mim significa que as pessoas vão esperar que a gente tenha um perfume agradável. Mas nem sempre acontece isso, tanto na nossa vida quanto com as flores. E eu achei essa comparação muito, muito interessante, porque nem sempre uma flor linda, com uma cor super vibrante, que tu vai olhar e dizer, uau, que flor maravilhosa, nem sempre ela vai ter um perfume. E às vezes ela vai ter um cheiro ruim. Uma coisa sobre as flores, que eu falei antes que cada uma tem uma característica, um jeitinho, é que cada flor ela é responsável por um determinado
por atrair determinado polinizador. Então, algumas atraem as abelhas, que a gente já sabe, né? Outras atraem moscas, e outras atraem outros insetos. Então, tem algumas flores que elas são belíssimas, mas ela tem um cheiro, um perfume podre, de coisa estragada. Acredite se quiser. E, infelizmente, isso acontece muito com a gente. A gente está linda, maravilhosa por fora. Você olha para mim, olha para uma outra pessoa, uma outra mulher, e vê uma coisa muito bonita. Mas quando você vê, vai sentir o perfume, quando você chega mais perto para sentir o aroma que está saindo dali, é algo ruim, não é algo bom. Então, é uma coisa para a gente pensar. O que a gente tem exalado? Que perfume a gente tem exalado? Ou a gente está simplesmente neutra, não exala perfume nenhum, ou a gente está, sim, exalando um perfume gostoso que vai não decepcionar as pessoas, mas que vai fazer com que as pessoas se alegrem de ter a gente por perto. Eu acredito, assim, que o perfume e a beleza da flor é o resultado final de tudo que a gente falou, né? Se a gente tiver esse cuidado com o solo, que é onde a gente está plantado, buscar a Deus, se a gente tiver cuidado em tirar os bichinhos, tirar esses matinhos que vão crescendo em volta, ter esse cuidado, no final a gente vai estar bela e florescendo e realmente exalando o perfume de Cristo, né? Fazendo essa analogia com a questão do perfume de uma flor, é a gente florescer e exalar o perfume de Cristo por onde a gente passar. E tem uma canção que fala sobre isso, né? Que a gente vai deixar no final para vocês conferirem. Vai estar lá na descrição do vídeo e tu pode escutar. Ela se chama Beleza Interior e ela fala um pouquinho sobre isso, que é: vou florescer para tua glória, exalar teu perfume por onde eu passar. E o nosso bate-papo hoje sobre florescer onde Deus, né, nos plantou, onde Deus te plantou, realmente é para fazer essa reflexão. Onde Deus tem nos plantado? Será que esse nosso solo está realmente nutrido? Será que eu tenho pegado um pouquinho de sol? Será que eu tenho cuidado do meu coração? Né? Como que realmente está a nossa vida nesse tempo? Né? A gente sabe que a gente tem agora passado um tempo de quarentena, que você nesse tempo não esqueça onde Deus te plantou. Não é porque tu está em casa que alguma coisa mudou. Né? Mudou ali na prática, mas a tua essência não pode ser apagada nesse tempo. Então, o que Deus te trouxe, o que Deus falou ao teu coração sobre estar plantada, né, em algum lugar, estar firmada, que ele continue vivo no teu coração, que tu possa florescer dentro da tua casa, florescer na faculdade, florescer no teu trabalho. E esse bate-papo começou através de uma conversa entre nós mesmo, né, refletindo sobre isso. E eu sei que muitas meninas, outras meninas, também gostam muito dessa frase e têm refletido também sobre isso. E por isso que nós trouxemos hoje aqui para conversar um pouquinho sobre esse tema. E realmente o nosso desejo é florescer onde Deus nos plantou. E estamos aí nesse processo, no processo. Exalar o perfume, de exalar o perfume de Cristo e ser bênção dentro da nossa casa, ser bênção no nosso trabalho, né, dentro da nossa igreja. Esse é o desejo realmente do nosso coração. Mas também te encorajar a florescer onde Deus te plantou. Eu só queria lembrar aquela questão de Romanos 12, 4. Cada um tem o seu lugar, cada florzinha tem o seu lugar, o seu espaço. Então, onde Deus te plantou, onde Deus está te colocando, para onde Deus quer te levar, floresça, exale o perfume e seja bênção para outras pessoas, seja bênção para outras mulheres. E eu sei que Deus tem algo para fazer na nossa vida com essa mensagem. Vamos florescer. E eu acho que o desafio também que a gente pode deixar aqui é você cuidar de uma plantinha e ver Deus ali trabalhando nos pequenos detalhes. Tu vai ver que experiência maravilhosa é ter uma plantinha em casa e refletir sobre tudo isso que a gente conversou. Então tá, gente. Queremos aqui nos despedir de vocês. Vamos lá, tchau? Tchau. Tchau, até a próxima. Oi, Patrícia Cabral. Oi, amiga. Já tá no YouTube, tá ouvindo? Não vou conseguir. Tá, agora tu começa. Para, Michele. Não, tá tudo errado, tá tudo errado. A gente começou a rir, ela me mostrou a mesma imagem. Eu tive que me segurar pra não rir.